Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar sobre um tema que já tinha sido muito pedido, inclusive, na nossa caixinha de perguntas, que é indicações de brinquedos, de atividades de acordo com a idade dos nossos pequenos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de indicações de acordo com a idade cronológica, tá? Nós não vamos nos ater para indicações por demanda específica. Então, se seu filho apresenta algum tipo de atraso no desenvolvimento, você precisa procurar um profissional para avaliar o seu filho ou sua filha, tá? Então, se é uma demanda de comunicação, é uma demanda de linguagem, seu filho apresenta algum atraso no desenvolvimento da linguagem, procure um fonoaudiólogo. Se ele apresenta alguma questão de seletividade alimentar, ou alguma questão sensorial, né, ou alguma questão de vida diária, procure o terapeuta ocupacional. Se ele apresenta alguma questão comportamental importante, comportamentos inadequados, procure o psicólogo para avaliar. Eu costumo dizer que o tempo ele é essencial na vida das nossas crianças. Parecem que elas têm muito tempo, mas elas crescem muito rápido. Então, às vezes, um atraso que é desse tamanho se torna desse tamanho porque esperou demais. Então, se o seu filho apresenta alguma alteração no desenvolvimento, procure um profissional para avaliar. Então, indo direto ao ponto das idades, tá? De 0 a 1 ano, a criança ainda está no início do desenvolvimento. Então, não precisam de brinquedos muito complexos. Eu geralmente indico 2 tipos de brinquedos. Quais são? Os brinquedos de animais, que sejam mais macios, que possam passar por diversos ambientes, por exemplo. Então, a criança pode brincar no banho, pode brincar com a mamãe sentada num tapetinho, e etc. E aí a mãe vai estimular que a criança realmente explore esse brinquedo, vai estimular os sons dos animais, vai estimular a imitação, consegue estimular várias coisas enquanto brinca com os animais. E outros brinquedos que eu indico são brinquedos que estimulem as diferentes entradas sensoriais. Então são brinquedos que tem um estímulo sonoro, um chocalhozinho, né? É legal nessa idade. Brinquedos que tem um estímulo luminoso, né? E brinquedos também que tem alguma estimulação tátil. Então, brinquedos que tenham diferentes texturas, brinquedos que a criança aperte e de repente acenda alguma luz. É legal nesse primeiro momento, tá? No segundo momento, de 1 ano a 2 anos, eu já indico brinquedos que tenham um nível de complexidade um pouquinho maior. Então, encaixes mais simples, tá? Nada de brinquedos que tenham muitos encaixes ao mesmo tempo, nesse primeiro momento, que a criança vai perder o interesse com certa facilidade. Então, comprem brinquedos que tenham menos encaixes e que os encaixes sejam simples, formas mais simples, tá? Também brinquedos de instrumentos musicais. Então, o pianinho já entra nesse momento. De repente, algum brinquedo que tenha os sons mesmo dos animais, para a criança poder apertar e ouvir os sons dos animais, né? Porque ele já vai ter um pouquinho mais de intenção. Então, ele vai ter essa iniciação de até o brinquedo, de apertar o botão, tá? Nesse segundo momento já é mais indicado esse tipo de brinquedo. Outros brinquedos também que eu já indico nessa idade, entre 1 ano e 2 anos, são as comidinhas com velcro, tá? Nesse primeiro momento, eles só vão cortar as comidas, né? Ele não vai estimular muita coisa além disso. Eles vão cortar, mas é um brinquedo que faz barulho quando eles cortam. Geralmente são muito coloridos. Então, eu gosto de brinquedos que tenham algum tipo de causa e efeito. Então, ele vai apertar e vai, de repente, levantar uma casinha. Ele vai apertar e vai fazer algum barulho. Ele vai encaixar e os próprios encaixes, né? Às vezes, no final, a gente chacoalha e faz um barulhão. Eles acham aquilo muito legal. Então, são brinquedos que tenham algum tipo de causa e efeito nesse momento. Outro tipo de brinquedo também que é legal a gente ter são os brinquedos que estimulem a troca. Então, a bola a gente já entra nesse momento para que a criança interaja com o outro, perceba o parceiro de brincadeira. Também a gente já começa nessa idade, tá bom? 2 anos e meio para 3 anos a gente já aumenta ainda mais a complexidade das atividades. Então, a gente aí já entra com brincadeiras de pareamento um pouco mais difíceis, né? Pareamento de cores, pareamento de formas. A gente aumenta
O estímulo também, então a quantidade de peças que a gente vai expor à criança, tá? Nessa idade as crianças já formam frases, então a gente vai começar também a estimular um pouco mais a brincadeira simbólica. Então se você comprou os animais um pouquinho antes, né? Agora de repente completa os animais e forma uma fazenda. Se você já comprou os alimentos, né, as comidinhas, compre panelas, talheres, pratos, para a criança ter aquele momento da alimentação, conseguir fazer essa brincadeira de uma forma mais completa. Se você puder, compra também brinquedos relacionados aos cômodos da casa, para a criança poder separar esses brinquedos de acordo com os cômodos, ter essa percepção do espaço, tá? Uma coisa que eu sempre falo, eu acho muito importante falar nesse vídeo, é que brinquedo, ele não tem sexo, tá? As meninas, elas podem brincar com os meios de transporte. Os meninos, eles podem brincar com as comidas. Eu acho muito importante a gente dizer isso aqui, porque às vezes as crianças, elas são privadas de certas brincadeiras que ajudam no desenvolvimento. Então, não tenham esse tipo de limitação com os seus filhos, porque eu acho muito importante, tá? Às vezes a criança não sabe criar uma brincadeira com os cômodos da casa. Por quê? Porque casinha é taxada como brincadeira de menina. E não é. É muito importante que a criança saiba qual é a função das coisas que tem em casa. Isso é uma coisa muito importante. Então vamos pensar também que os brinquedos, eles servem para estimular. Eles não têm sexo, tá bom? Aos 3 anos eu também já inicio com os quebra-cabeças, né? Com essa idade, geralmente são os quebra-cabeças com peças maiores, com um número de peças mais reduzido, mas para estimular também essa percepção dos encaixes, né? Esse rastreio visual da criança, né? E também eu escolho quebra-cabeças que tenham cenas, que tenham alguma coisa para a criança descrever no final, para estimular a linguagem, né? São importantes a gente trabalhar. Às vezes é uma coisa que os pais não compram. Eu tenho crianças que chegaram aos 4, 5 anos sem fazer quebra-cabeças. E é uma coisa muito importante, tá? Estimula muitas coisas, a gente consegue estimular vários pontos diferentes com os quebra-cabeças. Então, é uma coisa que eu indico iniciar com 3 anos também, tá? E a partir dos 5 anos, geralmente a gente começa com os jogos com regras. A gente pode começar com jogos sem regras antes disso, né? Com os seus 4 anos. Mas a partir dos 5 eu já começo os jogos com regras, tá bom? Então é realmente aquela fase que a gente já inicia os jogos um pouco mais complexos, né? Aquela estimulação da competição. E é importante também a gente trabalhar a frustração, tá, gente? As crianças, elas não podem vencer sempre. Vocês precisam, desde que vocês iniciam essas atividades de jogos, trabalhar que a criança às vezes ganhe e às vezes ela não vai ganhar, tá? Pra a gente trabalhar também esse controle das emoções, essa questão de lidar bem com a frustração, tá bom? Vocês podem ver, eu não indiquei 1 milhão de brinquedos, são brinquedos que a gente vê no dia a dia, mas às vezes a gente tem dificuldade de selecionar na hora de comprar, né? O que é indicado, o que não é, né? Às vezes eu já vi aí pais comprando jogos para crianças de 4 anos, jogos com regras que a criança não tinha habilidade ainda suficiente para fazer isso. Então, selecione bem o que vocês querem comprar, de acordo com a idade do seu filho, para estimulá-lo de forma adequada. Agora, falar um pouquinho sobre onde adquirir esses brinquedos, né? Sobre lojas. A gente fez muitas indicações, né? Então, acho importante também a gente falar onde a gente pode achar esses materiais. Eu tenho 3 indicações de loja física, né? A primeira indicação é o Amigão, é uma loja grande. Quem trabalha especialmente com linguagem conhece o Amigão, porque é uma loja que oferece ótimas opções por um custo-benefício muito bom, né? Valores muito acessíveis. Então eles têm muitas unidades, é fácil de encontrar. Se você não conhece, procure pelas redes sociais deles, que com certeza você vai achar uma unidade que seja mais próxima da sua residência, tá? A segunda opção é a Quilojão, que fica em Madureira. Eu não sei se tem outras unidades, mas eu sei que a unidade de Madureira é muito boa. Tem muitas opções também por preços bem acessíveis. Então, também indico.
E a terceira indicação é a loja Magal, que fica em Bangu. É uma loja com muitos jogos bons. Lá eu indico mais para jogos, porque os preços dos jogos nós sabemos que tendem a ser um pouco mais caros, especialmente os que têm muitas peças, muitas regras. E lá eu sempre encontro promoção de jogos, né? Os jogos têm um preço mais interessante lá. Eu tenho duas últimas indicações, que a primeira é quem tem fácil acesso a Madureira. O Mercadão de Madureira é um bom local para garimpo, especialmente. Lá tem um stand só de brinquedos de madeira, é bem interessante. Você encontra bons materiais. Brinquedos de madeira também são bem duráveis, então eu acho que vale a pena, né, para quem tem um fácil acesso a Madureira. E por último, eu indico a compra pela internet. E nós sabemos que temos que ter bastante cuidado com esse tipo de compra, né, com como nós vamos fazer essa compra, mas hoje nós temos duas grandes plataformas que a gente consegue comprar materiais interessantes, materiais legais por um preço mais acessível. A primeira é o Mercado Livre e a segunda é a Shopee, tá? Na Shopee, especialmente, a gente consegue achar muitos brinquedos por um valor realmente mais acessível, com frete muitas das vezes grátis, então vale a pena a gente garimpar. Locais pela internet, tendo o cuidado necessário, a gente consegue garimpar ótimos materiais, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, podem me enviar que eu respondo, tá bom? E espero que vocês tenham gostado.